anamnese é composta pelos seguintes tópicos: identificação, queixa principal, história da doença atual, interrogatório sistemático ou sintomatológico, antecedentes familiares, hábitos de vida e história psicossocial. Vamos nos aprofundar em cada etapa e logo mostraremos na prática como funciona a anamnese. Vamos iniciar com a identificação. Nome completo é o passo principal para fazer o prontuário correto e colaborar no diálogo com o paciente. Endereço é uma forma de contato e ajuda a revelar algumas características da região, que podem ser revelantes para o diagnóstico. Idade, outro fator importante para ser avaliado, pois algumas doenças se manifestam de maneira diferente dependendo da faixa etária. Estado civil pode ajudar na análise do caso como traição por meio de DSTs. Gênero e identidade, algumas doenças são mais incidentes no sexo feminino, enquanto outras acometem mais aos homens. Além disso, essa informação indica o pronome de tratamento que o paciente deseja receber. Raça ou etnia. Algumas complicações de saúde têm fatores de risco genético, ou que podem estar associados à cor de pele do paciente. Profissões. Certas profissões podem colocar a pessoa em contato com situações ou instrumentos que põem a saúde em risco. Procedência. Permite saber se o paciente visitou alguma região recentemente, se esteve em área de risco ou se entrou em contato com pessoas que estão com alguma doença contagiosa. Hábitos. Tabagismo, sedentarismo, alcoolismo, uso de medicamentos, entre outros costumes, podem estar relacionados ao desenvolvimento de diversas patologias. O próximo passo agora é saber a queixa principal do paciente. Vamos nos aprofundar nela. Depois de identificado, o paciente precisa se sentir aberto para fazer a sua queixa principal, ou seja, a razão pela qual ele foi procurar um atendimento médico. Uma dica é gravar principais sintomas ditos pelo paciente e repetir, para a confirmação do sintoma. Qual o principal motivo que direcionou o paciente a buscar ajuda? A queixa precisa ser analisada quanto à presença de anormalidade, medida pelo relato de sinais compartilhados pelo paciente. Além disso, procura-se identificar alguma insatisfação com tratamento realizado no passado. Existem alguns pacientes que poderão comparecer à consulta apenas por rotina. Também deverá ser anotado. O próximo passo agora é investigar o histórico da doença atual. Fazer perguntas sobre como surgiu a queixa, onde o paciente notou os sintomas, a partir de que dia ele se sentiu diferente, entre outras questões que relacionam a história da doença, é fundamental para compreender o fato do caso. Vamos abordar agora a história médica. O próximo passo é levantar detalhadamente a maior quantidade possível de informações sobre as doenças, um dia, manifestadas pelo paciente, desde o nascimento até a data do atendimento. Essa etapa é importante para entender as possíveis interações medicamentosas, além de ser possível identificar diagnósticos de doenças não tratadas. Antecedentes familiares. Esse momento é dedicado à compreensão do estado de saúde das pessoas mais próximas ao paciente, como pais, irmãos, avós, cônjuge e filhos. Assim, é possível buscar eventuais comorbidades herdadas ou que possam ter surgido em decorrência de outras pessoas. Hábitos. O hábito do paciente impacta diretamente na imunidade dele. Devido a isso, é preciso listar quais são os principais hábitos que fazem parte da vida dele atualmente e os que já teve ao longo dos anos. Vamos agora ver o vídeo colocando em prática o que vimos e como funciona a anamnese. Olá, eu sou Letícia, a enfermeira responsável de imunologia. Qual é o seu nome? Você pode informar? Meu nome é Giovana, nascimento de quê? Qual a sua idade, Giovana? 19. 19, sabe que dia é hoje? Hoje é dia 13 de abril e pode falar. Sim. Só um momento. Você se considera de qual cor? Parda. Certo. Você mora por aqui, Giovana? Sim, mas na Barra mesmo. Aqui na Barra? Certo. Seu estado civil? É solteira? Você trabalha? Não, mas eu sou estudante nova. Tá. O que você veio aqui hoje? Então, eu tô sentindo muita dor no peito, tá muito forte, não tô aguentando. Então, em relação a essa dor, já veio a sua família, tem ela? Não, assim, já teve casos isolados, mas nada muito grave.
Após recolher os dados do paciente, é necessário ir para o exame físico. Agora vamos falar sobre o exame do aparelho circulatório. Inspeção e palpação do precórdio, pesquisa de abaulamentos, análise do ictus cordis, dos movimentos visíveis ou palpáveis, palpação de bulhas, pesquisa de frêmitos, posições, em decúbitos dorsal, laterais e sentado. Em seguida, faremos a aferição da pressão arterial. Se posicione à direita do paciente, se apresente e explique a ele o que será realizado. O tórax deve estar desnudo, o paciente deve estar em decúbito dorsal e devemos começar investigando as queixas do paciente. Devemos atentar que alterações no sistema cardiovascular podem trazer alguma repercussão também em outros sistemas, como rebaixamento do nível de consciência, confusão mental, sonolência e dispneia. Além disso, investigamos a pressão arterial e o posicionamento do paciente no leito. Começamos o exame demilitando a área cardíaca e identificando linhas anatômicas importantes para esse tipo de exame, que são linha médio-external, linha paraesternal direita e esquerda e linha hemiclavicular direita e esquerda. No exame físico do sistema cardiovascular, utilizamos as técnicas de inspeção, palpação e ausculta. Na inspeção, observamos abaulamentos, retrações do precórdio e demais alterações na estrutura da caixa torácica. Realize a inspeção das veias jugulares. Devemos inspecionar o ictus cordis. Ele fica em quarto ou quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda. Inspecionamos um possível levantamento sistólico e pulsações epigástricas. Entrando na palpação, ela deve ser realizada com a mão espalmada. Pesquise a presença de frêmito cardíaco, que são vibrações palpáveis, resultado de um fluxo sanguíneo turbulento, que podem indicar um sopro cardíaco. No ictus cordis, além de inspeção, também realizamos a palpação, lembrando que ele fica no quarto ou quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda. Durante a avaliação do ictus, percebemos a sua intensidade e extensão. Para isso, utilizamos as polpas digitais. Pesquisamos também o levantamento sistólico e possíveis pulsações epigástricas. Ainda na palpação, avalie os pulsos carotídeo, radial, femoral, braquial, tibial e pedioso. Nos pulsos, devemos avaliar a frequência, amplitude e ritmo. Avaliamos também a extremidade e a perfusão periférica, observando a temperatura, coloração e o tempo de enchimento capilar, onde fazemos uma pressão nas polpas digitais de diferentes dedos dos membros superiores e inferiores.
Ao fazer essa pressão, observamos o retorno da sua coloração, que deve ser menor ou igual a 3 segundos. Durante a palpação, observamos também a presença de edema em todo o corpo. Ausculta cardíaca. Identificar cada um dos focos principais de ausculta. Pode ser complementada posicionando-se o estetoscópio nas regiões axilar E, cervical D, interescapular ou em qualquer ponto do percórdio. Para iniciar a aferição da pressão arterial, o paciente deve ser colocado sentado com ambos os pés encostados no chão e com as costas retas. Os braços devem ficar esticados, apoiados em uma mesa, mais ou menos na mesma altura do coração. Coloque a braçadeira ao redor do braço do paciente, de preferência o esquerdo, ficando 2 centímetros acima da fossa cubital. Palpe a artéria braquial logo abaixo da fossa cubital e ponha o diafragma do estetoscópio em cima desta. A partir de um certo momento, você começará a ouvir a pulsação da artéria. Continue inflando até o som do pulso desaparecer. Comece a esvaziar a braçadeira de forma bem lenta. Quando o som do pulso reaparecer, veja qual é o valor que o aparelho está mostrando. Esta é a pressão sistólica, chamada popularmente de pressão máxima. Continue desinsuflando a braçadeira quando o som do pulso desaparecer de vez. Veja qual é o valor que o aparelho está mostrando. Essa é a pressão diastólica, chamada popularmente de pressão mínima. Exame do aparelho respiratório. Inspeção e palpação. Ectoscopia. Observar a coloração das mucosas, braqueamento e forma do tórax. Padrão respiratório. Observar o tipo, ritmo e amplitude da respiração. Sinais de esforço e utilização da musculatura acessória. Batimento de aletas nasais, musculatura cervical, tiragem intercostal, musculatura abdominal. Posições em decúbitos dorsal, laterais, sentado e ortostatismo. Observar abaulamentos, impulsões de borda external, retrações, malformações torácicas, batimentos ou movimentos frêmitos, pontos dolorosos e enfisema. Avaliação da expansão torácica. Conceitos: a parede torácica inclui a pele, o tecido subcutâneo, os músculos, as cartilagens e os ossos. Procedimento: antes e após examinar um paciente, lave as mãos. O examinador deve se colocar atrás do paciente, iniciar o exame pelos ápices e ir deslocando as mãos em direção às bases. Pousar as mãos espalmadas sobre as regiões a serem examinadas, de tal modo que os polegares se toquem levemente, em ângulo quase reto. Os demais dedos encostam levemente no tórax, levemente fletidos. Nas bases, aderir bem os dedos e o examinador deve se postar assentado, de preferência. Solicitar ao paciente para respirar mais fundo e ir observando a movimentação de suas mãos, particularmente o distanciamento dos polegares da linha médio-espinhal. A expansibilidade pode ser normal ou diminuída, unilateral ou bilateralmente. Neste momento, pedimos para que o paciente inspire e expire para que possamos examinar a expansão torácica. A ponta dos dedões devem se encostar no momento da inspiração e separar-se no momento da expiração. Percussão torácica. Procedimentos: para a percussão das faces anterior e laterais, o paciente pode estar deitado ou assentado. Na percussão das faces laterais, o paciente deve colocar a mão na cabeça. Já a percussão da parede posterior deve ser feita com o paciente na posição sentada. Utiliza-se a percussão dígito-digital, indo de cima para baixo em cada face. Ir golpeando os espaços intercostais, ora de um lado, ora de outro. E ir comparando os sons obtidos. Manter a força do golpe constante. Identificar os 3 sons pulmonares, a percussão e as áreas em que ocorrem. Neste momento, realizamos a percussão.
onde glopeamos a manobra digito-digital na superfície torácica para obtermos percepções sonoras e táteis. Ausculta pulmonar. Conceitos. A ausculta constitui um método semiótico por excelência da exploração clínica do tórax para o exame dos pulmões. Percorrer todo o tórax anterior e posterior, sempre comparando regiões homólogas. Os focos pulmonares que devemos colocar são ápice do pulmão, que é acima das clavículas. Sempre fazer bilateralmente. O segundo foco que devemos auscultar é abaixo das clavículas. Depois, acima da linha dos mamilos. E depois, abaixo da linha dos mamilos, medialmente. Lembrar também de auscultar as bases pulmonares embaixo da axila do paciente, na linha medial da axila. Sempre comparando bilateralmente. Além de auscultar os ápices e as bases pulmonares da parte anterior, também devemos auscultar a parte posterior do tórax, que deve ser auscultada medialmente às escápulas.